vamos falar da mulher mais abençoada, mais bendita, mais agraciada, mais favorecida que esse mundo conheceu. Olha, faltam palavras para descrever a grandeza dessa mulher e o que ela nos ensina. Eu vou destacar aqui 10 notáveis, admiráveis características, virtudes de Maria, mãe de Jesus Cristo. E a gente pode apreciar o valor, o valor do papel de Maria, porque ela esteve presente nos momentos mais decisivos, derradeiros, importantes do ministério de Cristo e do cristianismo. Bom, a começar pelo nascimento, a começar pelo Natal. Então, Maria deu a luz ao Filho de Deus. Maria trouxe ao mundo o Redentor. Então, no nascimento lá estava Maria presente. No primeiro milagre de Jesus Cristo, lá em Caná da Galileia, quando faltou o vinho, Maria teve um papel preponderante, que desencadeia o início do ministério de Jesus Cristo. É Maria que aponta para Cristo. E é interessante observar que as pessoas procuram ajuda em Maria. E Maria, humilde. E Maria, aquela que tem discernimento e sabedoria, aponta para aquele que tem a resposta. Façam tudo o que meu filho vos disser. É Cristo que tem a resposta, e Jesus aponta para Cristo, e Maria aponta para Cristo. Então, o primeiro milagre de Jesus, o início do ministério de Jesus, lá estava Maria. Na Santa Ceia, Maria estava presente. Por que eu tenho certeza que Maria estava presente na ceia? Porque Maria estará presente no dia seguinte. Na crucificação de Jesus ela está presente, ela está aos pés da cruz. Como estaria ela ausente do dia da ceia da Páscoa, que Cristo transforma na celebração da sua própria Páscoa, na ceia do Senhor? Maria estava lá, no dia da crucificação, vendo seu filho sendo torturado, sendo crucificado. Lá estava Maria, aos pés de Jesus. Na ascensão de Cristo, dias depois, lá está Maria também, junto com 500 pessoas, que foram testemunhas, não apenas da ressurreição de Jesus, mas também da sua ascensão aos céus. E em Pentecostes, que é o marco, é o início da igreja, é o cumprimento daquela profecia do derramado Espírito Santo sobre toda a carne. Lá estava Maria entre os 120, naquele cenáculo que receberam a visitação do alto, o derramado Espírito Santo. Maria estava entre eles. Olha Maria, marcando presença nos momentos mais cruciais, mais significativos e importantes. Vamos ver então 10 características. Eu não quero levar muito tempo, vou procurar ser bem breve e objetivo na descrição dessas 10 características. A primeira delas é que Maria é a mais agraciada, favorecida. Ela é cheia de graça, ela é bendita, ela é muito especial nesse quesito. Veja o que disse o anjo. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Lucas capítulo 1, versículo 30. E como foi agraciada por Deus? Que privilégio extraordinário, fantástico, maravilhoso. Maria, agraciada pelo Senhor. Segunda virtude, Maria era sábia. Maria não era uma crédula. Maria não era uma pessoa ingênua, que acredita em tudo, que abraça tudo. Não era uma pessoa que não usava o cérebro, que não usava a reflexão, que não pensava, que não ponderava. Pelo contrário, Maria
era muito inteligente, ela ponderava em tudo, e temos um texto bíblico, Lucas capítulo 1, versículo 39, que diz o seguinte: pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação, a famosa saudação, Ave Maria, salve Maria. Pôs-se a pensar, o que significa isso? É uma mulher que reflete, que não engole de primeira tudo que vem, que pondera, que questiona. Tem mais um texto interessante, que se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 19, que diz: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Isso é um exemplo para todos nós, sermos bereanos, como Paulo elogia aquele grupo, que enquanto Paulo falava, um grupo escutava as palavras e o ensino de Paulo, mas conferia nas Escrituras para ver se era assim mesmo, se batia com o que estava escrito. Isso é muito importante. Deus nunca quer que nós abdiquemos de um dom que Ele mesmo nos deu, o dom de pensar, o dom de refletir. Ele não quer que a nossa fé seja cega e burra. E temos muitos louvores à sabedoria no decorrer das páginas da Bíblia, e Maria se destaca nesse quesito também. A outra coisa é que Maria era obediente a Deus. Quando ela recebe essa incumbência, recebe esse chamado, assim ela responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1, 38, ela está aberta, ela está disposta a seguir as orientações, a obedecer. Nisso ela revela também muita sabedoria e um coração temente a Deus. Então ela falou aos serventes, naquela ocasião das bodas de Caná: façam tudo o que ele disser, obedeçam a ele, e vocês vão se dar bem. Há muita bênção para aqueles que obedecem, para aqueles que não se estribam no seu próprio entendimento, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que dão ouvidos a Deus. A outra característica de Maria é a fé. Ela possui uma tremenda fé em Deus. Feliz, disse o anjo, é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Bem-aventurada você é, Maria, porque você creu nessa promessa, porque você se agarrou a ela, porque você creu, ainda que seja humanamente impossível que ela ficasse grávida, estando virgem. Creu no Senhor, creu na palavra de Deus, e por isso foi escolhida. Vejam mais adiante, outra característica é que ela era honesta, que ela era uma pessoa íntegra, uma pessoa de uma dignidade. Olha, se coloque no lugar de José. Ficou embaçado por José. Por quê? Bom, José estava casando com a Maria. Só que Maria fica grávida pelo poder do Espírito Santo. E ela conta isso para José. O anjo veio, falou: José, e eu fiquei grávida. Todos os homens que estão aqui sabem que o negócio ia ser complicado. Qual seria a sua reação no lugar de José? A gente vê que por muito menos pessoas agridem, pessoas matam, homens ficam enlouquecidos. A gente vê tanta barbaridade acontecendo, reações as mais intempestivas, reações as mais agressivas, o ódio, o sentimento de ter sido traído. José tem uma postura admirável aqui. É claro que ele ficou um tanto cabreiro, é claro que ele ficou confuso,
Mas ele conhecia Maria. E ele, por conhecer Maria, sendo ele, diz o texto bíblico, uma pessoa justa, ele fez justiça a Maria, ao que ele sabia a respeito dela em termos de dignidade, de postura até então. Maria nunca tinha dado a José qualquer causa para desconfiança. Maria, a postura de Maria era a postura de uma pessoa confiável, fidedigna, íntegra, honesta. Não sei o que é que se passou entre José e Maria no período de namoro, no período de noivado, mas o que eu sei é que o texto bíblico diz, sendo José justo, ele não quis difamá-la. Então entenda-se o seguinte, sendo ele justo, ele entendeu que ela não era culpada, porque o texto diz, sendo ele justo, porque se ela tivesse pisado na bola, ele poderia ser justo e simplesmente deixar que ela sofresse as consequências. Quis José protegê-la, é o ato de José ali, protegê-la. Não mostrou revolta, não se revoltou contra ela. Isso eu vejo tem a ver com o relacionamento deles e como Maria se portou a ponto de conquistar o respeito de José. E mesmo numa situação tão complicada, José quis proteger Maria. Ele, a vítima, ele, talvez a pessoa que tivesse o coração mais ferido, caso acreditasse ele, que Maria tinha colocado um chifre nele. Mas ele não pensou assim, não é? Ele confiou e quis protegê-la. Interessante, isso é um testemunho indireto da honestidade de Maria. Mais adiante, a outra característica, e talvez uma das mais importantes, é a humildade de Maria, a mais bendita entre as mulheres, e que verdadeiramente tinha o rei na barriga. Tem gente que parece que nasceu com o rei na barriga, não é? Gente, tem tanta gente enjoada. Tem tanta gente que se acha. Tem tanta gente que é capaz de dizer para papai e mamãe, eu não pedi para nascer. Eu não vou comer essa porcaria. Eu mereço coisa melhor. Eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo. Eu rejeito aquilo outro. Tem uma expressão, inclusive, muito comum no dia a dia aí do brasileiro, que virou até, sei lá, um bordão. Ninguém merece. Não tem essa aí, não? Oh, eu mereço. Falando de maneira meio irônica, eu mereço. Ninguém merece. Ah, se Maria tivesse essa atitude. Pobre do José, não é não? Olha a encrenca que o José. Pobre o José, pobre. Ele não tinha um plano de saúde, não tinha bons hospitais, estava viajando, decidiu viajar com a mulher já com 9 meses de... Botou ela num burrinho, naquelas ruas esburacadas. Coloque-se no lugar de Maria, já tem as dores de parto e está em cima do burrinho. O carro está com o amortecedor quebrado, para passar naquela buraqueira toda. Gente, o meu amortecedor estava bom até. O carro não era dos melhores. Quando a Cristina ia dar luz para o Rafael, e de madrugada saímos de casa e colocamos os 2 filhos no carro, e fomos, e ela, com aquelas dores, cada vez que eu passava em alguma, assim, depressão, alguma coisa, um buraquinho, ela gemia. Normal, por quê? Por causa da dor, por causa do desconforto. E nós estamos falando de dias modernos. Mas imagina em cima de um burrinho. E aí, você vai batendo nas portas. Ah, ela está para dar luz. Precisamos.
encontrar um lugar. E aí você vai no hotel, só que não tem lugar no hotel. Aí você vai numa outra hospedaria, não tem lugar. Você vai numa casa e não tem lugar. E as portas vão se fechando e Maria vai se lembrando daquilo que o anjo falou: você é mais agraciada e bendita dentre todas as mulheres. Mas cadê a bênção? Você já passou por coisa assim, né? Momentos em que você fala: ué, cadê a bênção de Deus na minha vida? Onde é que está Deus nessa história? Cadê Deus que não vê o que eu estou passando? E aí você tenta de novo e mais uma porta que se fecha e assim sucessivamente. Mas de repente a única que se abre é a do curral. Estrebaria ficou bonito, né, nessa história. É curral mesmo. Curral. O lugar onde ficam os animais. O coxo. O lugar fétido. Um lugar inóspito. Um lugar completamente inadequado para o momento talvez mais delicado da vida de uma mulher. E o que fez Maria? Botou a boca no trombone, resmungou, se revoltou contra José, se revoltou. Cadê o anjo Gabriel que eu quero conversar com ele agora? Cadê o anjo Gabriel? Cadê o Senhor? Como que permite? Eu que trago no ventre o rei. Ela então verdadeiramente tinha um rei na barriga, enquanto tanta gente enjoada, metida a besta, está por aí. Aquela que verdadeiramente tinha o rei na barriga. Não há um resmungo, uma murmuração, uma revolta qualquer. O que temos é Maria aceitando, Maria vendo na porta aberta do curral uma porta de Deus e dando graças. Ah, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, em certa ocasião, lá no futuro, ter que alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas e apenas com 5 pães e 2 peixinhos, mas ele aprendeu com a sua mãe. O que ele fez? Deu graças. O que é isso? É pouco, mas o pouco com Deus é muito. É pouco, mas vem do Senhor, eu não rejeito. Vem do Senhor e eu abençoo, vem do Senhor e eu agradeço. E essa atitude é uma atitude difícil de se encontrar hoje em dia, e infelizmente até no seio cristão. Quantos casais que se separam por crises financeiras, por problemas, por dificuldades, por situações menos críticas como essa que Maria está passando com José, mas ela se revela uma mulher humilde. A humildade é o seguinte: a humildade é uma consciência de que eu não mereço nada. Isso é ser humilde. Sabe, Jesus no sermão mais poderoso, o sermão mais longo, inclusive mais famoso de Jesus, que é o sermão do monte, ou o sermão da montanha, ele começa dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É ser desprovido de qualquer sensação de direito, de qualquer mérito pessoal, que coloca você numa condição de gratidão diante do simples fato de estar vivo. Não merecia estar vivo, e de repente eis-me aqui, podendo respirar. O que eu fiz para merecer viver? A vida é um dom de Deus, e a Deus demos glória, a Ele demos graças. Me deu a vida. E assim, por cada prato de comida, por cada copo d'água, por cada passo que posso dar, ou por cada experiência que posso ter, a humildade é o mesmo que pobreza de espírito, que significa uma pessoa vazia, vazia de si mesma, vazia de si mesma, e que entende que tudo na vida é uma dádiva. E quando passa os perrengues, fala assim:
Bom, eu não mereço as coisas boas, mas sabe, as más, até que eu fiz por merecer. Eu não resmungo delas. Eu sou pecador. Humildade, gente. A primeira bem-aventurança é a humildade. É a porta de entrada no céu. Passa pelo caminho da humildade, dos desprovidos de si mesmo, para aqueles que estão com mãos vazias. Por isso é que se diz no texto bíblico que Deus despediu vazios os que estavam cheios e encheu os que estavam vazios. Como é que a gente chega diante de Deus? Uma folha de serviço prestados, esperando já um elogio, uma recompensa. Olha aqui, Maria, a mais bendita, aceitou resignadamente dar à luz em uma estrebaria, e fez de uma manjedoura, do lugar onde os bois comiam, ela improvisou e fez um bercinho, deu uma caprichada, com carinho. Isso aqui vai ser o berço do meu filho. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que às vezes a gente tem um montão de coisa, mais do que José e Maria, mas não tem a alegria deles, nem a felicidade deles. Porque a felicidade, quem quer que seja, não tem nada a ver com a quantidade de coisas que a gente tem. Eles não tinham bens materiais, mas aquele foi o lugar mais feliz da face da terra, e que serve de modelo e de padrão para todos nós. Os pobres, José e Maria, foram agraciados por Deus, e ali Jesus nasceu, num lugar tão inóspito, tão desprovido. Não tinha luz elétrica, não tinha ar-condicionado, não tinha aquecedor central, não tinha fogão, não tinha gás, não tinha nada, não tinha asepsia. Gente, desprovidos de tudo. Sabe o que diz a Bíblia? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O que você merece? Do que você reclama? Qual é a queixa da sua vida? Vamos aprender com Maria? Ou Maria não tem nada a nos ensinar? Temos ou não temos que aprender com ela? Ela tem ou não tem uma lição que pode revolucionar a nossa vida, o nosso jeito de olhar os outros, de olhar as circunstâncias, a nossa atitude diante dos homens, a nossa atitude diante da família, a nossa atitude diante do trabalho, a nossa atitude diante das mazelas, diante dos furacões e de todo o antagonismo, e de toda a oposição e de toda a crise. Eis aqui a serva do Senhor que disse: se cumpra em mim tudo o que for da tua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus passa pela estrebaria. Ele não é o bom pastor que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, mas no Salmo do bom pastor nós lemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É possível sim seguir ao bom pastor e de repente se ver em apuros. É possível sim seguir a Cristo, entrar no barco com Ele e de repente uma tempestade. É possível. Mas o bom é saber que Ele está no barco. O bom é saber que no vale sombrio e ali na estrebaria a gente pode experimentar a coisa mais preciosa da vida e da existência de um ser humano, que é a presença de Deus. Isso sim é importante. O que te falta? Qual é o presente de Natal que está faltando? É uma pessoa que falta? Mas aí a gente tem a esperança da ressurreição, a gente tem esperança da vida eterna. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agradecida a Deus. E aí praticamente eu já invadi, né? Quando eu falei, não dá para falar da humildade e não conectar com agradecimento, com a gratidão, não dá. Uma coisa puxa a outra, necessariamente. Uma pessoa humilde será sempre uma pessoa agradecida. Uma pessoa humilde é sempre uma pessoa com uma tendência
extraordinária para ser feliz. A gente pensa que a felicidade é ter isso e aquilo. Não, a felicidade passa pela humildade. O humilde, 5 pães e 2 peixinhos, e eu estou dando graças a Deus. É o curral, é a manjedoura, e eu dou graças a Deus. Veja que o humilde tem o dom da felicidade. Quem tem o rei na barriga, se complica todo na vida. Passa a vida revoltada. Agradecida a Deus, sua humildade conferiu a ela um espírito de gratidão, pois não se julgava merecedora de nada. Talentosa compôs um cântico de gratidão ao Senhor. É lindo o cântico, é lindo o poema que Maria compôs e cantou para Jesus. Deu graças por todas as portas que se fecharam e pela única que se abriu, que foi a da estrebaria, a manjedoura, ela transformou com jeito. É muito legal isso. Esse jeito de olhar a vida e de olhar as coisas mais simples. De olhar a manjedoura e de já enxergar um berço. Não é legal isso? Para pensar nisso. Olhar a manjedoura. Obrigado. Tem potencial. São 5 pães e 2 peixinhos. Obrigado. Tem potencial. Potencial criativo. O potencial de Deus. Ela era uma adoradora. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Maria não era metida a besta. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando outras pessoas no lugar de Maria aqui. Agora estou grávida do Filho de Deus. Vai sair tocando trombeta. Vai querer ser a rainha da festa. Vai subir no pedestal. Vai fazer discurso. Tem pessoa mais discreta na Bíblia que Maria? Dá uma olhada nisso. A discrição. Maria, sempre na dela. Não era exibida Maria. Parecia até acanhada, tímida. E o que é que ela atribuía? Era a Deus. Ela não falava, agora olhem para mim. Não. Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, toda honra, todo louvor a Deus. Quando tem gente querendo às vezes adorar Maria, ou exaltar Maria, lembre-se, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Quando tem gente que vem buscar Maria, ela diz, Ele, Jesus, não eu, mas é Ele. Isso não diminui Maria, pelo contrário, isso aumenta o seu valor, o seu prestígio, o respeito, a reverência que devemos ter diante dessa figura fantástica. Já ela era piedosa e fiel. José e Maria levaram a Jerusalém a Jesus para apresentá-lo ao Senhor. Isso era uma viagem muito longa, da Galiléia ou de Belém é mais perto, mas da Galiléia normalmente lá de Nazaré até Jerusalém. E eles foram. Eles eram religiosos nesse ponto. Eles eram pessoas corretíssimas na sua religiosidade. Eles cumpriam o que as Escrituras diziam. Procuravam ser zelosos. Tem mais um texto que aponta para o mesmo fato. Veja Lucas capítulo 2, versículo 41. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eram pessoas fiéis. Eu diria assim, eles eram crentes fiéis. Ponta firme. Não perdiam uma oportunidade de fazer aquilo que se esperava de gente cristã, embora não fossem cristãos, de pessoas de Deus. Está aqui. Piedade, fidelidade a Deus, e por fim, Maria
demonstrou uma resiliência, uma paciência, uma perseverança fantástica. Maria soube sempre esperar com paciência no Senhor, diante de todos os infortúnios, diante de todas aquelas dificuldades que nós já falamos, do próprio nascimento, de todas as privações de uma família pobre, e de todos os perrengues da vida, e de repente, no momento mais derradeiro, quando ela estava lá em Jerusalém, Jesus foi preso, e ela vê Jesus sendo chicoteado, e ela nada podendo fazer. Ela deve ter tentado fazer alguma coisa, mas o que ela podia fazer para evitar que seu filho fosse massacrado aos seus próprios olhos, diante dos seus próprios olhos, e depois carregasse a cruz, e depois fosse despido como um espetáculo público, e pendurado e crucificado ali, e ainda zombavam dele e o ridicularizavam, e lá estava Maria presenciando tudo isso. Mas ela nunca perdeu a fé, ela foi paciente, ela nunca abandonou o caminho. E bem-aventurados os que esperam no Senhor, esses jamais serão confundidos. E porque ela esperou no Senhor, contemplou sua ressurreição, porque ela esperou no Senhor, meus irmãos, ela jamais se revoltou contra José, contra os acontecimentos, e nem murmurou, jamais murmurou contra Deus, diante de tudo que passou. Coloquemos-nos em pé e vamos ter um momento de reflexão, diante do que nós acabamos de ler. Tem muito a ver com o Natal, né? Maria está inserida dentro desse contexto do Natal, do advento do Cristo, do seu nascimento. O que é que dessa mensagem tem chamado sua atenção? Porque eu acredito piamente que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações de uma maneira individualizada, particular, porque Ele nos conhece como ninguém, nos ama. O Natal não veio, o Cristo não nasceu para um grupo seleto de pessoas previamente escolhidas. É boa nova para todo o povo, é o anúncio do anjo. Natal é evangelho, Natal é boa notícia, porque é isso que evangelho significa. Boa notícia para os pobres pastores que estavam lá no campo, para os reis magos do Oriente. Boa notícia de salvação, de redenção. É uma luz que brilha no meio das trevas. É uma esperança de vida que nasce no lugar mais inesperado. E que é uma notícia para nós de que se aquele lugar tão estranho pôde experimentar a alegria, a vida, a salvação, a redenção do Natal, cada um de nós, não importando nossas circunstâncias presentes, pode desfrutar desta mesma redenção, dessa mesma salvação, dessa mesma visitação. E Maria torna-se o protótipo de todo ser humano, porque Deus escolheu vir ao mundo não numa espaçonave, não na figura de um anjo, não vindo dos altos céus de um jeito extraordinário, mas Ele veio nascer de uma mulher, veio ser uma semente plantada dentro de Maria, e nisso ela se torna protótipo de todos nós, porque assim como Jesus ali esteve em Maria, quer estar em cada um de nós, assim como Ele esteve naquela estrebaria, quer estar em nossas casas, quer estar na nossa vida, assim como José e Maria
seguiram caminhando e Cristo esteve com eles. Assim o Senhor quer estar presente todos os dias, e esta foi a promessa que Ele fez: eis que estarei convosco todos os dias. E é possível que Jesus nasça no seu coração hoje, é possível que Ele vá para a sua casa, e você leve a Cristo para a sua casa, e você leve a Cristo para o seu ambiente de trabalho, e você leve a Cristo na sua condução de carro, no ônibus, no metrô, andando a pé, por todo lado, por toda a vida, agora e sempre. Amém. Quero dizer um negócio para você: se as portas se fecharam, isso não é sinal do desamparo de Deus. Como a gente julga mal as coisas. Para aqueles que sucessivas portas se fecharam, se fez o primeiro Natal. Às vezes é quando as portas se fecham que a gente está prestes a experimentar o maior de todos os milagres, não é? Aliás, milagre acontece mesmo no deserto. Não há situação sem esperança, não há situação sem cura. A canção que nós cantamos fala de Zaqueu, um pecador contumaz, uma pessoa perdida, mas pense num perdido, num ladrão, num chefe de uma corja de ladrões. Este era Zaqueu. E um dia Jesus foi para sua casa, Jesus entrou na sua vida e houve um rebuliço, uma transformação, e Zaqueu nunca mais foi a mesma pessoa. E é isso, é disso que o Natal, é isso que ele significa: esperança, mudança, não importando o quadro mais tenebroso, mais avesso, de repente é Natal. De repente Jesus nasce, de repente tudo se transforma, de repente aquele lugar, o mesmo lugar, se vê agora revestido de uma glória tal, e é o lugar mais propício para ser Natal. Vamos colocar diante de Deus as nossas mágoas, colocar diante de Deus os nossos temores, colocar diante de Deus os nossos pecados, colocar diante de Deus as nossas mazelas, colocar diante de Deus as nossas misérias, colocar diante de Deus os nossos fracassos, colocar diante de Deus toda a nossa agonia, tudo aquilo que nos assombra. Vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos apavora. Vamos colocar diante de Deus toda a nossa situação, porque dele nós não podemos esconder nada. A nossa vida, a nossa existência está escancarada diante daquele que é o Criador e o Senhor. Ele sabe tudo. Abra-se para o Senhor, confessa a Ele o seu pecado, confessa a Ele a sua agonia, experimenta dele agora a cura, experimenta dele agora uma visitação especial, porque Natal só tem sentido se for para você uma realidade, porque senão vai ser uma história contada, senão vai ser alguma coisa dos outros, mas Ele não quer que seja diferente só para os outros, quer que seja para você uma experiência tão viva, tão real, como foi para Maria, como foi para José, e ela, agraciada em primeira mão, torna-se agora uma referência para todos os agraciados, que assim como ela, podem experimentar o Natal, podem experimentar o nascimento, podem experimentar a glória de Deus, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando sua mente e coração. Se você deseja uma oração especial, levanta sua mão bem alto. Quero colocar a sua vida diante de Deus. Coloque para Ele, vá falando com Ele lá na sua alma, no seu coração, todos de olhos fechados. É nós e Deus nesta hora. Enquanto isso, eu chamo o Luiz Roberto para vir aqui à frente, para entoar um cântico ao Senhor, enquanto nós iremos orar por cada um aqui. Busca a presença do Senhor nesta hora. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar o coração. Ainda que os pecados sejam vermelhos como escarlate, se farão alvos como a neve. A alma
alma da gente vai ser limpa, lavada, santificada pelo sangue de Jesus. Adore ao Senhor nesta hora.